Bem, esta apresentação surge essencialmente de um problema, que é, eu não estudei, não me licenciei em clássicas, e enquanto tentava estudar o ciclo troiano, notei que aparecia sempre um conjunto de referências, um, um conjunto de referências aos mesmos textos e que me diziam que, com exceção da Ilíada e da Odisseia, os textos que cobriam o ciclo troiano estavam todos perdidos. Então eu pus-me uma questão: o que é feito do resto da trama? Quando eu procurava o resto da trama, encontrava única e exclusivamente referências à Crestomatia de Proco, um texto perdido, mas que Fócio, por volta do século XI ou XII, se não estou em erro, leu e que fez um pequeno resumo, que eu dou aqui uma sequência, a sequência particularmente importante. Depois foi encontrado um texto, aqui é dado o nome de Epítome da Crestomatria de Próculo, e nesse texto, então, aqui é encontrada mais informação. Mas, contudo, esse texto tem algumas fraquezas. Antes de mais, nem sempre condiz com o que outras fontes revelam, ou seja, Heródoto, Píndaro, etc. E por essa razão, D.B. Monroe, no início do século XX, disse isto que eu digo aqui, que é: poderão ter sido alteradas, ou seja, esse epítome da Crestomatia de Próculo poderá não ter informação totalmente fiável em relação ao conteúdo dos textos originais. E então eu decidi aproximar-me ao problema através de uma comparação das evidências literárias e iconográficas das fontes literárias, ou melhor, das fontes da antiguidade. E depois eu juntei cerca de 500 fontes e depois fui ver o que é que elas tinham de relevante para o tema e depois removi delas algumas que, pelo seu contexto, não nos poderiam ajudar. Por exemplo, Petrónio, Luciano, Filóstrato, Dares Frígio, que tinham informação muito distinta do que se esperaria encontrar relativamente ao ciclo troiano. E depois fui então seguindo as várias obras e parei no Roman de Troie, no século XII. Porquê? Porque essencialmente todas as composições posteriores a essa pareciam se basear no Roman de Troie, nos textos, nos textos de Dares e de Dictys, e no como é que se chama? Num texto extra que agora infelizmente não me recordo do nome. E então eu dou aqui dois exemplos ibéricos, um texto presente na Biblioteca Nacional de Portugal e os poemas do Romanquero Reral, porque eles demonstram que os poemas posteriores, a informação posterior, quando é relativa ao ciclo troiano, provém essencialmente do Roman de Troie, nomeadamente ao ponto de romancear muito os episódios do ciclo troiano. Por exemplo, assim, adicionando episódios românticos entre Aquiles e Políxena, dando muita ênfase à despedida que Dido faz de Enéas antes de suicidar e outros exemplos desse género. Bem, então, pegando então nesses textos todos que eu já referi, tentei então reconstruir o ciclo troiano e encontrei os seguintes episódios entre a Ilíada e a Odisseia. O primeiro deles é o episódio de Pentesileia. Em algumas versões da Ilíada é adicionada um verso final para ligar até com a vinda de Pentesileia. Nesta sequência, o que acontecia é que Pentesileia e Aquiles combatiam e o herói a matava. E isto parece ter sido um episódio até muito popular na arte, como pode ser visto aqui do lado direito, que eu dou um exemplo. Depois de Pentesileia morrer, o Tersites acusa de Aquiles se ter apaixonado por ela e o herói mata Tersites. Depois, em seguida, aparece um novo herói, Memnon, que vinha de África, que vinha de uma zona específica de África, da Etiópia. Ele mata Antíloco, pode ser visto aqui na imagem, caindo entre os dois heróis, e depois, quando Aquiles sabe disto, combate com Memnon e acaba por matá-lo.
Em seguida surge então o episódio da morte de Aquiles, que é um dos episódios mais complexos que eu tive a oportunidade de estudar, porque não se tem a certeza do porquê do herói morrer. Eu até já publiquei um paper sobre isso, um artigo sobre isso, e o que sabemos é que em toda a arte o herói aparece com uma flecha espetada na zona do pé. Se a flecha estava envenenada ou não, não sabemos, e só aparece em textos muito mais tardios. Sabemos é que essa flecha no pé acaba por matar, na zona do pé, acaba por matar o herói. A seguir à sua morte, segue-se o seu funeral e há um desafio pelas armas do herói que leva ao suicídio de Ajax. Pronto. Em seguida segue-se o episódio de Eurípilo e Neoptólemo, que é um dos mais obscuros e sobre o que se sabe muito pouco. Essencialmente o que se sabe é que 2 ou 3 heróis foram buscar Neoptólemo à ilha onde ele vivia, trouxeram-no de volta, deram-lhe as armas do pai, como pode ser visto aqui do lado direito, e depois surgiu um combate entre Eurípilo e Neoptólemo, em que Neoptólemo mata Eurípilo. Depois então surgiu também a necessidade de ir buscar Filoctetes. Ele pode ser visto aqui do lado direito a viver numa caverna. Pelo menos 2 heróis, ou seja, Ulisses e outro herói que poderá ou não ter sido o filho, de Aquiles, juntaram-se e foram buscar Filoctetes à ilha onde ele estava. Ele, quando retorna, mata Paris, e aqui surge um problema, que é o facto de existir aqui um episódio, o de Paris e Enone, que tinha sido uma ninfa que anteriormente tinha casado com Paris. Esse episódio aparece em fontes mais tardias, mas não parece existir nas fontes mais antigas. Não sabemos se foi uma inovação. Não as fontes que eu tenho neste momento não permitem concluir nada em relação a isso. Sabemos é que este episódio não parece ter aparecido nas fontes mais antigas. Pronto. Agora surgiu isto é um dos grandes episódios finais, que é a conquista da cidade. Foi feito o cavalo, até pode ser visto aqui do lado direito, Atena a participar na construção do cavalo. Depois aqui por baixo dessa imagem pode-se ver uma outra em que o filho de Aquiles mata Príamo, e aqui até parece matá-lo com o corpo de uma criança, com o corpo do filho de Heitor, mas convém explicar que esse episódio potencialmente horrendo aparece muito na arte, mas não aparece na literatura. Na literatura, Príamo é morto num altar de Apolo, mas não é como a espada, nunca acontece este aspecto de ser morto com o corpo do neto, que seria horrendo. Além desse episódio, então, aparece também a fuga de Enéas, a violação de Cassandra e o destino de Políxena, que até poderá ter alguma ligação com a morte de Aquiles. Finalmente, o último episódio é o dos regressos dos heróis. O regresso de Agamemnon tem quase sempre os mesmos detalhes, ou detalhes muito semelhantes, mostrando o quão famoso era, mas também existem outros regressos, como o de Diomedes, entre outros. Bem, que conclusões é que podemos retirar de tudo isto? Essencialmente que a trama reconstruída é semelhante à do epítome da crestomatia de Próclo, excepto em 5 pontos. Ou seja, quando Aquiles mata Tercites, não existe qualquer purificação nas fontes que nos chegaram. Depois a ordem de alguns episódios muda. O que acontece ao corpo de Paris também é um pouco dúbio face às fontes que temos. Depois, a aparição do fantasma de Aquiles tem alguns elementos um pouco divergentes, e nas fontes que temos hoje, a fuga de Enéas com o pai e com o próprio filho é muito famosa, mas este episódio parecia não ocorrer assim nas fontes mais antigas. Creio que isto é tudo. Obrigado.